Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas, deputados e deputadas. Em primeiro lugar, eu queria aqui fazer um registro, deixar aqui uns cumprimentos. Normalmente não faço, mas hoje completa 100 anos, uma torcedora histórica do Galo, um símbolo, a vovó do Galo. Estou mandando aqui, dona Ana Cândida, um abraço aqui do Virgílio Guimarães, representando aí todo o conselho do Clube Atlético Mineiro, um abraço do Gabriel Guimarães, e acredito que essa quantidade enorme de atleticanos que estão na nossa rede de deputados estaduais nesse momento. Parabéns, vovó! Vou aproveitar para repassar para todos a receita. Primeiro, pegar com Deus. Mas Deus socorre quem faz sua parte. Então, socorra os médicos e a boa medicina. Feito essas duas coisas, o adicional. Torcer para o Galo, torcer de coração. Essa é a receita da vovó do Galo. Então, ó, Lenina Sombrinha, você vai 200 anos se seguir bem essa receita. E agora, meus colegas, entrando no nosso assunto da semana, já depois de uma introdução assim mais feliz, mais alegre e mais no espírito daquilo que nós gostaríamos que fosse todos os dias, de alegria e de coisas boas, vamos agora àquilo que nos desafia, que é a reforma da Previdência. Em primeiro lugar, quer dizer que concordo inteiramente com essa divisão dos assuntos. De fato, trata-se de um assunto já muito discutido, claro, muitos já têm opinião, não é tanto assim para dizer que os servidores precisam de formar opinião, é uma opinião mais ampla, uma decantação, inclusive, de fórmulas alternativas que podem aparecer. Eu ouvi ontem mesmo de alguém, não deputado, que me disse, mas eu só vejo manifestação contra, um ou outro a favor, todos já têm opinião, por que você está querendo, assim, tempo? Para decantar as opiniões. Alguns mudam e outros produzem alternativas. Isso é da natureza mesmo do parlamento. Nada a estranhar. Nada a estranhar. Não estranhe que o governo mande com pouca ou muita discussão. Preferia até, como prefere a nossa bancada, o nosso bloco, que já viesse com uma discussão prévia. Não houve. Ou pelo menos não houve no grau que se imaginava, que se esperava. Mas que isso seja feito pelo Legislativo, que é, aliás, o espaço exato, preciso, a casa do povo. Aqui sim faz o debate, mas ele precisa de tempo para que esse debate ocorra. Não que eu acho que nós devemos pedir tempo com o intuito de obstruir a pauta, de não votar. Eu não participo dessa opinião, não partilho dessa opinião. Eu acho que deve ser votado. Aliás, eu até talvez gostaria que as Assembleias Legislativas tivessem um pouco mais do espírito de legislar, de produzir, de ter iniciativa. Mas isso aí foi uma cultura que vem de tempos, né? Mas a Assembleia que faz sua parte, quem legisla é a Assembleia. Então, creio que é importante, portanto, ter tempo para legislar, produzir alternativas maduras, viáveis, testadas. Por tudo isso, acredito que dentro de um espírito sincero, de tempo para efetivamente discutir. E aí eu chamo a atenção para um aspecto, aliás, o meu colega André Quintão lembrava de uma frase antiga que o próprio alguém comentava sobre o recesso. E eu dizia, olha, e falando que o deputado em férias demais. Ele tinha 2 por ano e um é maior ainda, tem 2 meses. Eu disse, olha, deputado, que eu conheço, que confundiu recesso com férias, não é deputado, é ex-deputado. Portanto, o recesso é tempo de trabalho diferenciado. E nós vamos usar o recesso também para aprofundar discussões, mobilizações que não vão parar. Então, eu acredito que devemos votar agora a questão das alíquotas, mesmo eu tendo consciência de que o prejuízo de não votar as alíquotas até dia 31 é pequeno, mas prejuízo pequeno é prejuízo também, mas, sobretudo, eu não vejo também muito de aprofundar de alternativas na questão das alíquotas. É mais por isso. Eu já chamei atenção e tivemos um debate no nosso bloco, onde o representante dos sindicatos fazendários, dos funcionários da fazenda, ele mostrava aquilo que eu já vinha afirmando há mais tempo,
que a suspensão das transferências voluntárias impacta muito pouco, quase nada, os estados. Para os municípios, sim. Isso é uma ameaça grave, pesada. Isso funciona para os municípios como um estímulo, quase que um acicate para aquele caminho para fazer logo a reforma da sua previdência, porque senão ele perde muito com com a suspensão das transferências voluntárias, com a não realização dessas transferências. Mas acredito que nós devemos fazer essa segunda divisão, ou chamar de fatiamento, para que depois, no tempo normal, eu defendo isso, voltemos em agosto, nem para correria, nem ligando o trem-bala, nada de trem-bala, mas também nem o passo de tartaruga, nem obstrução. Normalmente, uma semana uma comissão, faço as audiências públicas, outra semana faço outra, e vamos votar. E aí, cada um que coloque as suas emendas, coloque as suas opiniões, os seus destaques, retira uma parte, coloca outra. Tem questões polêmicas, eu vou caminhar com a minha bancada, com o meu bloco. Mas o que não impede é colocar em discussão vários aspectos, como, por exemplo, um que me parece importante, que é aquele que o início da contribuição nas faixas abaixo do teto do regime geral da Previdência. Eu acho isso uma medida boa. Eu sou defensor dessa medida, porque, do contrário, nós estaríamos de uma maneira injusta estimulando a aposentadoria. O estímulo à não aposentadoria deve ser através do adicional de permanência. E que ele é compensado, ou mais do que compensado, com uma jabuticaba. Jabuticaba é a fruta que só tem no Brasil. Então, tudo só tem aqui. Eu nunca vi em país nenhum do mundo, desconheço, onde ao se aposentar você tem um aumento de salário. Eu nunca vi isso. Então, eu acho que as tabelas deviam ser iguais. Falo isso tranquilamente, sempre defendi isso no governo Lula, não é agora que vou mudar de opinião. Mas naquela época não teve condição política para isso, e foi introduzida a contribuição dos servidores públicos, acima dos 6 mínimos, né, que é o teto do regime geral da Previdência. Eu acho que devia ser igual, mas já que tem a partir de um salário mínimo, acho justo também, defendo isso. Mas eu acho que aí, eu quero dizer com clareza, para introduzir isso implica, como, aliás, todo aumento de alíquota implica numa redução do salário líquido disponível. Ou seja, descontar das coisas todas, o salário líquido disponível cai. E isso é duro, é muito duro. Eu acho que, inclusive, não adianta falar, o servidor público tem privilégio ou tem uma vantagem em relação aos outros nesse momento, que existe muita demissão, existe muita redução salarial e o servidor público não é alvo desse tipo de medida. Mas, indiretamente, qual servidor público hoje que não recebeu um encargo adicional? Um parente que foi morar lá porque ficou desempregado? O que eu sei de servidor público aposentado, pensionista, que está recebendo filho, neto dentro de casa, paga a conta de parente, o encargo é pesado. A redução do salário líquido disponível é muito grave, e é uma medida pesada. Apesar de que eu acho que ela é natural, ela é pesada, é muito pesada. E eu acho que a implantação dessa medida deveria vir só no momento que houvesse um aumento salarial, ela fosse diferida no tempo, fosse implantada lentamente. As medidas dolorosas precisam de anestesia, mesmo as benéficas. Quem vai fazer uma cirurgia recebe anestesia, mesmo sabendo que ela é necessária, que ela é indispensável. Mas vamos abrandar a dor daquela intervenção. Isso eu penso também em relação ao ajuste das tarifas, das alíquotas. Então, deveria ter... Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Eu falei isso numa reunião de servidores públicos, das lideranças, e não tenho nenhum problema de dizer isso. Acho também, e acredito que essa seria uma emenda adequada para ser colocada e ser debatida. Alguém pode dizer, mas espera aí,
E como é que fica o ano que vem? Como é que fica? Olha, é bom entender que a reforma de Previdência, nós estamos fazendo uma reforma de longo prazo. Nós queremos a rigidez previdenciária, ou seja, a sustentabilidade a longo prazo do sistema. Isso significa medidas de médio e longo prazos. O curto prazo, são as medidas de ajuste fiscal, não podem mover as medidas previdenciárias imediatas de curto prazo. Isso é um grave erro. O combate ao desequilíbrio fiscal, que é importante, eu defendo isso também, não tem nenhum problema de dizer isso, não faço parte daqueles que acham que o desequilíbrio fiscal não existe, porque ele é inevitável, as medidas são inevitáveis, o ajuste é inevitável, ou você pilota essas medidas, ou as medidas e o tempo e os fatores externos tomarão o posto de comando e provocarão seus efeitos inevitavelmente. Portanto, eu creio que nós temos que ter uma série de medidas, eu tenho cobrado isso aqui com insistência, com muita insistência, de tomarmos medidas adequadas à recuperação fiscal, mas também da recuperação do investimento e a retomada de Minas Gerais no momento adequado para isso. A crise é grande no mundo inteiro, por isso vai nos atingir. Mas, por outro lado, também o mundo está abarrotado de recursos em busca de espaços, de nichos de aplicação. E Minas podia ser um nicho desse. E nós temos que criar as condições de investimento aqui. Aí sim, nós estaremos atacando as questões de médio prazo, de curto prazo e de médio prazo. E as medidas de médio prazo e longo prazo na Previdência é o ajuste que devemos fazer. Se vamos fazer tudo igual, com 14%, me parece que é a proposta, pelo menos que eu sinto dos próprios servidores públicos, eu não teria nenhuma dificuldade de apoiar essa equiparação, não teria. Mas eu volto a dizer, o aumento da alíquota significa, sem aumento salarial, significa redução no salário nominal líquido disponível. E isso é grave nesse momento, pelo menos nas faixas mais altas e naqueles que estão na ativa, mas para os atuais, exclusivamente para os atuais aposentados e pensionistas, para os atuais. Eu creio que deveria haver uma medida que pudesse, de alguma maneira, amortecer o impacto dessa medida, que é muito pesado. Isso aí eu insisto. Outra coisa, para encerrar, o que eu queria acentuar aqui, eu sei que é talvez uma proposta de cunho ideológico importante, mas de cunho prático, de curto prazo, talvez mais polêmica, mas não é só esse, não, toda alteração constitucional importante devia ser alvo de votação popular. Defendo isso. Aliás, foi toda a Constituinte, tanto a federal como aqui, não passou por esse crivo importante. Nas Constituintes modernas, eu acho que o Brasil é exceção. A gente louva muito a Constituinte Cidadã, eu fui membro da Constituinte Cidadã, mas não votei a favor. Por quê? Porque não houve as necessárias consultas publicitárias prévias e muito menos a consulta de referendo para o material, para a lei magna já feita. Portanto, ela tem esse problema. Mas, já que nós temos um sistema eleitoral mais avançado, temos eleição no fim do ano prorrogada, nada acrescenta, não tem problema nenhum, colocar uma pergunta sobre a reforma da Previdência. Sim ou não? A reforma foi votada. Isso é importante. As alíquotas já estão postas, nós votaremos um sim ou não. Alguns acham que a população é contra o servidor público, chama de funcionário público, é um caminho para destruí-los. Não sei. Redução para derrotá-los. Não sei. A discussão é que dirá. Eu acredito também que a população tem uma visão muito favorável aos benefícios previdenciários. Não acho que seria uma armadilha
para capturar os direitos dos servidores públicos? Acho que não. Concluindo, deputado. Teria capacidade de inserção na sociedade para bem explicar tudo isso. Mas fica aqui com a minha participação no debate. Sei que, à exceção dos parabéns pelo centenário da vovó do Galo, o restante é bastante polêmico, mas é da polêmica que sejam as grandes soluções. Obrigado, deputado.